Utilidade pública. Pare um momento e olhe ao seu redor. As pessoas correm para o trabalho que odeiam, para comprar coisas que não precisam, tentando preencher um vazio que nunca desaparece. O mundo é uma máquina cruel que tritura sonhos e cospe frustrações. Desde o momento em que nascemos, estamos condenados a uma existência marcada por dor, desejo e, no fim, pelo esquecimento. Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais pessimistas da história, enxergava essa realidade sem filtros. Para ele, a vida não é um presente, mas um fardo. O sofrimento é a substância da existência, e o prazer, quando existe, é apenas a cessação temporária da dor. Em suas palavras, a vida oscila, como um pêndulo, entre o sofrimento e o tédio. Tudo o que buscamos, amor, dinheiro, reconhecimento, não passa de tentativas inúteis de escapar do vazio. Se conseguimos o que queremos, caímos no tédio. Se não conseguimos, mergulhamos na frustração. E o pior, no final, nada disso importa, porque a morte nos espera como a grande niveladora, indiferente ao nosso sofrimento ou conquistas. Mas esse pensamento não é apenas filosofia abstrata. Ele se comprova todos os dias na vida real. Olhe para a história humana. Guerras intermináveis, doenças implacáveis, pessoas que passam a vida inteira lutando por migalhas. O sofrimento está na essência de tudo, e ignorá-lo é apenas se enganar. Neste vídeo, vamos explorar essa visão brutal de Schopenhauer e entender por que a existência humana é, acima de tudo, um grande ciclo de frustração. Vamos ver como o desejo nos aprisiona, como a natureza é indiferente ao nosso sofrimento e como a ciência moderna confirma que a mente humana está biologicamente programada para a infelicidade. Preparado para encarar a verdade sem máscaras? Imagine um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Ele gira, se esforça, quase alcança, mas nunca consegue pegá-lo. Se por acaso ele morder a ponta, sente um instante de alívio, mas logo a dor aparece e o ciclo recomeça. Agora, substitua o cachorro por qualquer ser humano e o rabo pelo que chamamos de felicidade. Esse é o mecanismo da vida. Uma corrida interminável atrás de algo que, no fim, nunca nos satisfaz. Schopenhauer entendeu isso melhor do que ninguém. Para ele, a vida é regida por um princípio cruel. O desejo é a raiz do sofrimento. Tudo o que queremos, tudo o que buscamos, nasce de uma falta, de uma ausência, e essa ausência nos atormenta. Queremos dinheiro porque não temos o suficiente. Queremos amor porque sentimos solidão. Queremos reconhecimento porque tememos ser insignificantes. O desejo nos move, mas também nos tortura. O querer em si é essencialmente sofrimento. Schopenhauer. Agora, suponha que, por um golpe de sorte ou esforço extremo, você consiga o que deseja. Você finalmente conquista a pessoa amada, compra aquele carro dos sonhos, ganha fama ou dinheiro. E então? O que acontece? O prazer que sentimos ao atingir uma meta é breve, quase efêmero. A excitação inicial desaparece rapidamente e um novo vazio toma seu lugar. Logo, você precisa de outra coisa para preencher esse buraco existencial. Se antes queria um carro, agora quer uma casa. Se antes queria amor, agora quer ser idolatrado. E assim o ciclo continua. Schopenhauer descreveu essa armadilha como uma espécie de prisão psicológica. O homem vive entre dois estados igualmente miseráveis. O sofrimento da falta, quando desejamos algo e não conseguimos. O tédio da conquista, quando conseguimos, mas logo percebemos que aquilo não nos completou. A vida, portanto, oscila entre a dor e o vazio. Não há meio termo. Basta olhar para o mundo ao nosso redor para comprovar essa verdade. Quantas vezes ouvimos falar de celebridades que têm tudo, dinheiro, fama, beleza,
e ainda assim mergulham em depressão. Robin Williams, um dos maiores comediantes de todos os tempos, que fez milhões de pessoas rirem, se suicidou. Anthony Bourdain, que viajou o mundo experimentando prazeres gastronômicos, também. Eles tinham tudo o que a maioria das pessoas sonha, e mesmo assim não encontraram paz. O filósofo não se surpreenderia. Segundo Schopenhauer, a riqueza extrema e a fama não são atalhos para a felicidade, mas armadilhas para o desespero. Quando não há mais nada para desejar, sobra apenas o vazio. A riqueza é como a água do mar. Quanto mais bebemos, mais sede temos. Se essa visão já parecia sombria, a ciência moderna só a reforça. Nosso cérebro é programado para nunca estar satisfeito. O sistema de dopamina, responsável pelo prazer, funciona de maneira cruel. Ele libera prazer antes da conquista, mas, uma vez que conseguimos o que queremos, a excitação desaparece rapidamente. O resultado? Um eterno recomeço. É por isso que tantas pessoas se viciam em jogos, drogas, redes sociais. A ilusão de que a próxima recompensa será diferente nos mantém presos, como ratos em um experimento sem fim. Então, se a vida é uma máquina de frustração, como lidar com isso? A resposta de Schopenhauer é tão brutal quanto lógica. A única saída é reduzir o desejo ao mínimo possível. Quanto menos você quer, menos você sofre. Mas será que isso é possível? No próximo capítulo, vamos explorar a crueldade da própria natureza e entender por que o mundo parece ter sido projetado para o sofrimento. Se há algo que a humanidade se recusa a aceitar, é que o universo simplesmente não se importa. Gostamos de acreditar que a vida tem um propósito, que há justiça cósmica, que o sofrimento leva a alguma recompensa. Mas a verdade, nua e crua, é que a existência segue suas próprias regras, e essas regras não foram feitas para o nosso bem. Schopenhauer enxergou isso com clareza brutal. O mundo é uma engrenagem cega de dor e sobrevivência. A natureza não se importa com nossa felicidade, nossa dor ou nossos sonhos. O que ela quer, se é que podemos dizer que quer algo, é apenas a continuidade da vida. E a vida, como ele bem disse, é uma corrente interminável de sofrimento. A natureza é sempre verdadeira e nunca boa ou má. Ela é indiferente. Desde pequenos, somos ensinados a admirar a natureza, o céu azul, os campos verdes, as montanhas majestosas. Mas essa visão ingênua ignora a realidade brutal da existência. A floresta pode parecer bonita, mas dentro dela há predadores dilacerando presas, doenças consumindo corpos, filhotes sendo devorados antes mesmo de aprenderem a andar. Schopenhauer via a natureza como um espetáculo de horror, onde cada ser luta para existir à custa de outro. Para ele, a vida é um jogo de sobrevivência impiedoso, e tudo o que chamamos de beleza é apenas um verniz sobre a podridão fundamental do mundo. Se desejamos medir o grau de felicidade de qualquer criatura, não devemos perguntar pelo prazer que ela desfruta, mas pela dor que sente. O prazer, no fim, é apenas uma ausência temporária da dor. E quando olhamos de perto, vemos que a dor é a verdadeira substância do mundo. Se o sofrimento fosse algo raro, uma exceção trágica, talvez houvesse esperança. Mas ele é a regra. Todos os seres vivos, em algum momento, são esmagados pelo peso da existência. Pense no que significa ser humano. Desde o nascimento, somos frágeis e dependentes, sujeitos a fome, frio, medo. Crescemos e somos condicionados a lutar por status, dinheiro, aceitação, uma busca infinita sem recompensa duradoura. Envelhecemos, vemos nosso corpo definhar, nossas memórias falharem, nossos entes queridos desaparecerem. E no fim, morremos. Muitas vezes de forma lenta, solitária e dolorosa. Nenhum ser vivo escapa desse destino. A natureza nos força a existir e depois nos destrói, sem piedade. Se a natureza fosse justa ou benevolente,
o que explicaria a existência de doenças atrozes. Por que bebês nascem condenados a morrer em poucos dias? Por que pessoas passam a vida inteira presas em corpos paralisados, presas em dores constantes? A história de Hawking, por exemplo, é muitas vezes contada como um triunfo do espírito humano. Mas vejamos sem ilusões. Um homem brilhante, condenado a ver seu corpo apodrecer lentamente enquanto sua mente permanecia intacta. Se o universo tivesse qualquer resquício de justiça, isso jamais aconteceria. E não precisamos olhar apenas para humanos. O reino animal é um pesadelo de agonia. Filhotes de tartaruga nascem apenas para serem devorados antes mesmo de tocar o mar. Gnus são dilacerados vivos por leões que não têm outra escolha além de matar. Insetos têm seus corpos parasitados, devorados de dentro para fora por larvas de outros animais. Isso é a natureza, não o paraíso verdejante das fotos de documentários, mas uma máquina de sofrimento. A vida é um negócio que não cobre seus custos. Se Schopenhauer estava certo sobre algo, é que o sofrimento não é um erro do sistema, ele é o sistema. A biologia moderna confirma. A vida é movida pelo instinto de sobrevivência, e esse instinto gera sofrimento. Se as criaturas não sentissem fome, medo, dor, simplesmente não lutariam para viver. Se os humanos não sentissem desejo, ansiedade, insatisfação, não buscaríamos comida, sexo, dinheiro, e a espécie desapareceria. O sofrimento é a cola que mantém a vida funcionando. O medo da morte nos faz lutar para continuar. A dor do desejo nos mantém em movimento. Mas isso tem um custo. Somos prisioneiros dessa engrenagem, incapazes de escapar do ciclo. E se a natureza não se importa conosco, então o que resta? O que podemos fazer diante dessa indiferença cruel? No próximo capítulo, vamos explorar a fuga desesperada da humanidade para escapar da verdade. E como toda tentativa de encontrar sentido, só nos afunda ainda mais no desespero. Se todos soubéssemos a verdade, poucos continuariam vivos. O mundo é sofrimento, a natureza é indiferente e a felicidade é uma ilusão. Mas então, como continuamos? Como bilhões de pessoas acordam todos os dias, vão trabalhar, se apaixonam, fazem planos e seguem em frente, como se a vida tivesse algum significado? A resposta é brutal. Mentiras. A humanidade sobrevive porque se ilude. Criamos narrativas reconfortantes, ideologias, religiões, sonhos de progresso. Tudo para disfarçar o fato de que estamos presos em um ciclo inútil de dor e frustração. Se arrancássemos essas ilusões, o que sobraria? Apenas o vazio, o absurdo e o desespero. A maioria dos homens não reflete sobre a vida. Caso contrário, não suportariam vivê-la. Desde os primórdios, a religião foi o analgésico supremo. A promessa de um céu, de uma justiça divina, de um propósito maior, serviu para dar esperança aos que sofrem. Mas, na visão de Schopenhauer, a religião não passa de um auto-engano necessário. O homem comum precisa acreditar que há um significado oculto na dor, que há um acerto de contas após a morte, porque encarar a realidade seria insuportável. Mas a verdade é esta: não há ninguém nos observando, nenhuma entidade superior anotando nossas boas ações, nenhum prêmio esperando no fim do caminho. A dor que sentimos não tem propósito. É apenas uma consequência da existência. Se Deus existisse e fosse justo, por que haveria sofrimento aleatório? Por que crianças nascem para morrer em campos de guerra? Por que doenças destroem vidas sem critério algum? Por que a história humana é marcada por genocídios, escravidão e miséria? Se há um Criador, ele é cruel, ou no mínimo indiferente. Se Deus fez este mundo, eu não gostaria de ser esse Deus, pois a miséria do mundo partiria meu coração. Quando a religião começa a falhar, a sociedade moderna oferece outra mentira: o progresso. Ensinaram-nos que devemos trabalhar, conquistar, construir algo.
Dizem que a vida faz sentido porque podemos deixar um legado. Mas isso não passa de mais um truque para nos manter ocupados. A verdade? O trabalho é apenas uma forma de distração. Passamos a maior parte da vida correndo atrás de dinheiro, promoções, reconhecimento. E o que ganhamos em troca? Uma aposentadoria para esperar a morte. O progresso humano, por sua vez, não é uma vitória sobre o sofrimento, apenas o amplifica. Criamos tecnologias para viver mais, apenas para passar mais anos lutando contra doenças. Aumentamos a produtividade apenas para sermos mais explorados. E mesmo quando conquistamos algo, o tédio logo volta, nos forçando a buscar a próxima meta. A vida do homem gira em torno da dor, como a terra gira em torno do sol. E então, temos a maior de todas as ilusões, o amor. Nos ensinaram que o amor é o sentido da vida, que encontrar a pessoa certa trará felicidade. Mas Schopenhauer via o amor de forma diferente, como um truque biológico. Amamos não porque há algo de divino no amor, mas porque a natureza nos programou para isso. O amor nada mais é do que um mecanismo evolutivo para garantir a reprodução. Sentimos atração, desejo, paixão, tudo porque a vida quer continuar se replicando. Mas, assim como qualquer outro desejo, o amor também nos condena ao sofrimento. Se somos rejeitados, sofremos. Se conquistamos o que queremos, logo nos cansamos. Se permanecemos apaixonados, enfrentamos ciúmes, brigas, rotina, decepções. E mesmo os casais mais felizes, no fim, são separados pela morte. Não é estranho que aquilo que mais romantizamos seja também a maior fonte de dor? A neurociência moderna confirma aquilo que Schopenhauer já intuía. Nossa mente é programada para se enganar. O cérebro humano possui mecanismos específicos para ignorar verdades dolorosas. Quando enfrentamos uma realidade insuportável, o cérebro ativa respostas químicas para distorcê-la. Isso explica por que continuamos vivendo, mesmo quando sabemos que o fim é inevitável. A dopamina nos dá falsas esperanças. A serotonina nos faz aceitar o inaceitável. O sistema límbico nos força a nos apegar a coisas e pessoas, mesmo sabendo que tudo é passageiro. A ilusão não é um erro do sistema, é o próprio sistema. Se não nos enganássemos, o suicídio seria inevitável. Mas no fundo, todos sabem que a felicidade é uma farsa. É por isso que existem antidepressivos, drogas, distrações infinitas. A civilização inteira é construída para nos manter ocupados e longe da verdade. O homem pode, na verdade, fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. E se tudo isso é um jogo cruel, como reagimos? Como viver sabendo que somos prisioneiros de um sistema de sofrimento e mentiras? No próximo capítulo, vamos explorar o desespero final. O momento em que a máscara cai e o homem percebe que não há saída. Há um momento na vida em que tudo fica em silêncio. O barulho do mundo, as distrações, as promessas vazias, tudo some. E por um instante, a verdade aparece nua, sem adornos. O que resta? Apenas o vazio. A maioria das pessoas evita esse momento a todo custo. Vivem ocupadas, entretidas, correndo de um lado para o outro, consumindo informações, se afogando em redes sociais, drogas, trabalho, relacionamentos, qualquer coisa para não encarar o que está por trás do pano de fundo da existência. Mas, mais cedo ou mais tarde, o silêncio chega. Seja na solidão de um quarto escuro, no funeral de alguém querido, ou na percepção de que, não importa o que façamos, o tempo continua destruindo tudo sem piedade. O homem é um animal metafísico, e quando se depara com a vacuidade da existência, sua primeira reação é o desespero. Para alguns, essa percepção acontece na infância. Crianças que olham para os pais e, de repente, percebem que eles também vão morrer. Jovens que, no auge de sua vitalidade, percebem que cada segundo que passa é um passo em direção ao fim. Adultos que, depois de conquistarem tudo o que queriam,
sentem um vazio maior do que nunca. Quando a ilusão racha, o que resta? A certeza de que tudo é temporário. O choque de perceber que nada realmente importa. A angústia de saber que ninguém pode escapar. Schopenhauer chamava isso de o despertar do espírito trágico. É o momento em que a consciência percebe que não há sentido, que todas as lutas foram inúteis, que a felicidade não passa de um intervalo entre sofrimentos. A vida é como uma peça de teatro ruim, onde o ato final é sempre a morte. Se olharmos para a história, fica ainda mais difícil negar essa verdade. O século XX foi um palco de genocídios, guerras, bombas atômicas. Milhões morreram acreditando em bandeiras que logo foram esquecidas. Impérios se ergueram e caíram, deixando para trás apenas ruínas. E mesmo aqueles que venceram. Napoleão terminou exilado e doente. César, esfaqueado por aqueles que chamava de aliados. Reis e imperadores passaram suas vidas acumulando riquezas que, no final, foram herdadas por estranhos. A vida sempre ri por último. Hoje não é diferente. Pessoas gastam anos estudando para carreiras que odeiam. Trabalham até a exaustão para comprar coisas que não terão tempo de aproveitar. Constroem famílias que um dia desaparecerão sem deixar rastro. O tempo é um devorador de tudo. A vida é um empréstimo que nos é tomado de volta com juros absurdos. Muitos não suportam essa verdade. Quando percebem que a existência é um beco sem saída, se entregam ao desespero. Depressão, ansiedade, suicídio. Todas essas são formas de resposta ao absurdo da vida. E se a civilização nos mantém ocupados para não pensarmos nisso, então o que acontece quando alguém se permite encarar o vazio? Os casos são inúmeros. Escritores brilhantes como Ernest Hemingway e Virginia Woolf, que entenderam a verdade e decidiram sair do jogo. Filósofos como Kurt Gödel, que após uma vida inteira de raciocínio, escolheu morrer de fome ao invés de continuar existindo. Até mesmo pessoas comuns, que um dia simplesmente não veem mais sentido em levantar da cama. O vazio consome. A consciência destrói. E não há escapatória. Diante disso, algumas filosofias tentaram oferecer respostas. Nietzsche dizia que devíamos criar nosso próprio sentido. Camus falava sobre abraçar o absurdo e viver apesar da falta de propósito. Mas para Schopenhauer, tudo isso era apenas mais um engano. A única saída real, segundo ele, é reduzir ao máximo a nossa participação no jogo da vida. Não desejar nada, não esperar nada. Viver da forma mais mínima possível, como um monge que abandona todas as ilusões e aceita o nada. Mas quem realmente consegue fazer isso? Se a vida é sofrimento e não há como escapar, então o que a ciência tem a dizer sobre isso? No próximo capítulo, vamos ver como os estudos modernos sobre a mente e o comportamento confirmam que a infelicidade não é um acidente. Ela é o estado natural do ser humano. A dor não é um erro, não é um acaso, não é uma falha no sistema. Ela é o próprio sistema. O ser humano foi projetado para sofrer. Não por algum criador maligno, não por castigo divino, mas pela própria lógica da existência. O sofrimento não é um detalhe da vida, é o que mantém a vida funcionando. Schopenhauer, com sua filosofia implacável, já sabia disso antes da ciência moderna comprovar. Para ele, o ser humano é um escravo dos seus desejos, condenado a uma eterna frustração. O que ele talvez não soubesse é que nosso próprio cérebro foi moldado para nos manter infelizes. A maioria das pessoas acredita que pode decidir ser feliz, que pode mudar seu destino, que basta esforço, pensamento positivo, um novo objetivo e tudo ficará bem. Mas a neurociência desmonta essa ilusão cruel. A mente humana é controlada por processos inconscientes e a felicidade nunca foi uma prioridade evolutiva. Seu cérebro não foi projetado para te fazer feliz, ele foi projetado para a sobrevivência. Isso significa que você sempre vai sentir medo, porque o medo te mantém alerta.
você sempre vai desejar mais do que tem, porque o desejo garante que você continue correndo atrás de recursos. Você nunca vai estar satisfeito, porque a satisfação leva à estagnação. O conceito de felicidade é uma fraude biológica. O prazer existe apenas como uma pequena recompensa temporária, um truque para te manter na corrida. Mas logo ele desaparece e o vazio volta. A dopamina, o neurotransmissor do prazer, não é liberada quando você alcança algo, mas quando você está perseguindo algo. É por isso que a antecipação de um desejo é mais prazerosa do que sua realização. Quando você finalmente consegue o que quer, o cérebro simplesmente reduz sua recompensa e cria um novo desejo. A vida te mantém faminto, para sempre. Se isso já parece cruel, piora. O cérebro humano não apenas nos impede de alcançar a felicidade, ele ativamente nos atormenta. A psicologia evolutiva explica que somos programados para focar no negativo. Esse mecanismo, conhecido como viés de negatividade, faz com que as más experiências tenham um impacto maior do que as boas. Em outras palavras, um insulto dói mais do que um elogio conforta. Uma perda causa mais impacto do que um ganho da mesma magnitude. O medo do fracasso é maior do que a alegria do sucesso. Isso fazia sentido no passado. Nossos ancestrais precisavam estar constantemente atentos a perigos. Um erro poderia significar a morte. Mas no mundo moderno, esse mecanismo se tornou um fardo. Vivemos em alerta, ansiosos, angustiados, procurando problemas onde talvez nem existam. E isso sem contar a consciência, essa maldição única dos humanos. Enquanto um animal apenas vive o presente, nós nos torturamos com o passado e nos angustiamos com o futuro. Schopenhauer já previa isso. O homem é o único animal que sente a dor duas vezes, quando ela acontece e quando ele a antecipa. Mas a maior tragédia humana é outra. Somos condenados a pensar. A autoconsciência que tantos celebram como nossa maior virtude é também nosso maior castigo. Um animal sente dor e depois esquece. Um ser humano revive a dor incontáveis vezes, recontando histórias, remoendo falhas, alimentando medos. E como lidamos com isso? Com distrações. O trabalho, o amor, o entretenimento, tudo serve para nos manter longe de nós mesmos. Mas no fim do dia, quando estamos sozinhos, a verdade volta. Nada pode preencher o vazio. Se tudo isso já não fosse devastador o suficiente, o maior golpe ainda está por vir. Porque no final, não importa o que façamos, vamos perder. O cérebro que nos tortura por uma vida inteira, um dia simplesmente começa a falhar. Perdemos memórias, habilidades, identidade. A máquina que nos atormentou lentamente se desmonta, nos deixando em um estado de fragilidade absoluta antes de nos descartar. O Alzheimer, o Parkinson, as doenças neurodegenerativas, tudo isso é a prova de que a mente, que tanto valorizamos, não passa de um pedaço de carne com prazo de validade. A morte não é apenas possível, ela é inevitável, e no fim, é a única certeza. Se Schopenhauer estava certo, se a ciência confirma, se não há saída, o que nos resta? A resposta é brutalmente simples: nada. Você pode tentar se enganar como a maioria faz, criar metas artificiais, buscar distrações, fingir que há sentido, ou pode aceitar o inevitável e apenas assistir ao espetáculo da existência sem se envolver demais. A verdade é que a vida nunca se importou com o que você pensa sobre ela. E você? Vai continuar fingindo que tudo faz sentido ou vai finalmente aceitar o absurdo? A única redenção é a negação do desejo. E assim, terminamos onde começamos. A vida é uma merda e depois você morre. A vida é uma ilusão. Você já percebeu isso. O mundo te enganou desde o início. Te fez acreditar em promessas vazias. Te deu falsas esperanças. E no fim, tudo se resume ao mesmo destino inevitável. Mas aqui, neste canal, nós não fugimos da verdade.
Não escondemos o absurdo da existência. Não te vendemos mentiras reconfortantes. Se você chegou até aqui, é porque já sente que há algo errado no mundo. E nós estamos aqui para explorar isso juntos. E agora, a pergunta: você vai continuar vivendo no automático ou vai aprofundar sua visão da realidade? Se torne um membro do canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos, discussões mais profundas, análises inéditas, uma comunidade que não se contenta com ilusões. Se você sente que não pertence a esse mundo de otimismo superficial, aqui é o seu lugar. Apoie com um super obrigado. Mostre que você valoriza a verdade. Em um mundo onde todos querem te distrair e anestesiar, esse canal existe para te lembrar do que realmente importa. Entender a realidade como ela é, e não como gostariam que fosse. A questão é simples. Você segue fingindo que tudo está bem, ou se junta a nós para encarar a verdade sem medo? A decisão é sua. Seja membro. Use o Super Thanks. Ou continue vivendo na mentira.